correr. Tá bom, manda sim. Bom dia, pessoal. Acho que já estamos no ar. Estou com muita saudade de vocês, mas estou feliz porque a gente está retomando. Eu acho que a gente precisa retomar, continuar nossas atividades, até é uma maneira da gente manter nossa saúde mental, né? E a gente precisa continuar também, porque a gente precisa acreditar no futuro para nossas crianças, para os nossos jovens, adolescentes, um futuro para a nossa educação pública, projeto público é fundamental para um projeto de nação. Então, estou, de fato, feliz retornando. Não sou muito boa nessa área tecnológica, mas estou me acostumando, porque eu entendo que é uma maneira de garantir nossa saúde. Hoje de manhã mesmo, antes da nossa aula, assisti um pequeno documentário de 9 minutos, que depois eu vou postar para vocês no grupo, sobre o impacto da pandemia na educação, mas, sobretudo, na vida das mulheres professoras. A estatística é muito alta de contaminação para as mulheres professoras, e eles, inclusive, reforçam isso para o gênero feminino, porque a maioria dos profissionais da educação no mundo são formados por mulheres. Então, acho que é uma maneira de nos preservarmos. Estou muito animada da gente estar retornando, a gente teve que repensar metodologicamente o nosso curso. Nós temos agora atividades não em EAD, porque EAD, para mim, pressupõe uma velha concepção de educação massiva. A nossa ideia é trabalhar com a educação online, síncrona e assíncrona, uma maneira da gente estar mais próximo, tanto que a gente está utilizando diferentes ferramentas, desde o grupo fechado no Face, nosso WhatsApp. Hoje estamos tendo aula aqui, mas a nossa proposta é usar o Zoom, só que, como vocês sabem, o Zoom que nós iríamos usar era um Zoom coletivo, privado, pago, né? E hoje o outro grupo tinha uma reunião agendada também, o grupo Zika Vírus, lá da Fiocruz, está usando ele. Mas eu acho que não tem problema, nós vamos nos adaptando e o importante é que a gente volte, esteja junto, possa interagir e construir conhecimento, né? Qual é a nossa metodologia de hoje? Eu vou fazer uma breve introdução ao tema. Era para a professora Maíra estar fazendo esse trabalho, mas a professora Maíra está com problemas de saúde na família, não é Covid, só para colocar. Ela fez quase todo o PowerPoint, aí eu apenas acrescentei questões bibliográficas, mas não tem problema. Eu e Maíra, a gente trabalha juntas há muitos anos e a gente tem uma afinidade intelectual e acadêmica, e histórica e de prática escolar muito próxima. Então, não tem problema. Esse, inclusive, foi um dos temas tanto do mestrado dela quanto do doutorado. A Maíra, vocês conhecem, ela é professora da rede de Caxias e é também coordenadora adjunto do nosso observatório, tá? Ela tem atuado com a gente no grupo de pesquisa já há quase 10 anos. Nós temos hoje uma convidada, que é a professora Flávia Moreira. A professora Flávia, depois vou apresentar ela com mais carinho, mais esclarecimento sobre a trajetória dela, mas é uma pessoa que eu admiro muito pelo seu trabalho, ela tem um trabalho lindíssimo, e não só lindíssimo, mas também muito consistente em termos teóricos e práticos na área de comunicação alternativa tátil, que é uma das questões que nós precisamos nos debruçar para trabalhar com as crianças com síndrome congênita do Zika vírus, com as sequelas maiores, né, principalmente aquelas com deficiências múltiplas, microcefalia, tá? Bem, ao longo da minha fala, a Flávia vai entrar logo em seguida, daqui a uns 10, 15 minutinhos, eu vou só fazer considerações finais. Eu gostaria de sugerir que vocês fossem fazendo as perguntas, porque as doutorandas que estão aí ajudando a gente, a equipe OBE, a conseguir responder, elas vão responder, as demais elas vão estruturar e encaminhar para mim, para a Flávia. E vocês também podem ter perguntas
dirigidas especificamente para mim ou para a Flávia, que aí no final a gente tem todo o prazer de responder. Como essa questão da tecnologia ela é muito exaustiva, a gente planejou sempre mais ou menos 2 horas de atividade síncrona, online. E aí a gente vai testando, né? Porque se a gente aguentar 2 horas e meia no próximo encontro, ok. Mas eu acho que é bastante pesado a gente ficar mais do que 2 horas seguidas na frente de um computador, tá? Bem, vamos começar, Saio. Professora Flávia, daqui a pouco a gente chama a senhora de volta e faz a apresentação para a sua palestra, porque hoje a senhora é nossa convidada especial, eu só vou fazer uma introduçãozinha, tá bom? Saio, por favor, passar o PowerPoint. PowerPoint não está passando, não tem problema. Hoje o tema da nossa aula é comunicação e linguagem. Para nós é um tema que custa muito caro, né? Ele perpassa toda a concepção de desenvolvimento humano que nós adotamos no nosso projeto e nas nossas pesquisas lá no nosso observatório. O centro do desenvolvimento para Vygotsky é a linguagem, né? E aí, quando a gente fala em linguagem, a gente entende uma linguagem que não é apenas a linguagem falada, né? Ela pode se manifestar de diferentes maneiras, mas a linguagem é o centro para estruturar o pensamento. Logo, ela tem um impacto para estruturar os conceitos científicos para os nossos alunos, né? Sem essa linguagem, também as crianças, no nosso caso, também têm dificuldades para se comunicar. Eu trouxe aqui algumas premissas de autores, de diferentes autores, desde autores da perspectiva histórica-cultural, né, como Vygotsky, até autores de outras perspectivas teóricas, como o professor Manzini, professora Kátia Walter, professora Débora De Liberato. Saio, por gentileza, pode passar para a próxima, para que a gente faça uma pequena leitura dessas concepções, porque não dá para a gente, quando a gente fala, a linguagem é um aspecto tão complexo e tão profundo dos seres humanos, que não dá para a gente defini-la e conceituá-la de uma maneira única. Ela tem várias possibilidades de definição. Então, mas o aspecto central dela passa pela comunicação e pela estruturação do pensamento, né? Eu estou aqui falando e pensando. Quando a gente é criança, a gente primeiro pensa para depois falar. Agora não, agora a gente já está fazendo isso imediatamente. Então, aqui eu trouxe algumas premissas com Maíra. A comunicação entre as pessoas é algo muito abrangente, como acabei de dizer, não se restringindo apenas ao falar. O ser humano possui recursos verbais e também não verbais, que na interação social se misturam e se contemplam. A aquisição da linguagem é fator fundamental para o desenvolvimento das habilidades de comunicação. Essa fala é uma fala de uma perspectiva que é usada por esses autores, é uma perspectiva que usa a linguagem como uma estrutura de comunicação, para habilidades de comunicação, enfim. Vygotsky, por sua vez, ele já usa a linguagem de uma maneira mais ampla. E a gente vai tentar aqui, a Flávia vem de uma formação, como vocês vão ver daqui a pouco, com esses primeiros autores, ela fez o doutorado com a professora Kátia Walter, e a perspectiva dela é essencial no caso dos sujeitos com os quais a gente trabalha, que a gente ainda precisa desenvolver essa habilidade de linguagem para que ele se comunique e para que, a partir disso, ele estruture o pensamento e a apropriação dos conhecimentos escolares. A linguagem, então, é fundamental para que todos possam se comunicar por meio da língua, intermediando a relação humana. E aí Vygotsky discute essas questões, bem como a natureza das relações que se estabelece no uso de instrumentos e o desenvolvimento da linguagem, que é um signo que pode se dar pela escrita, pelo desenho, por símbolos táteis, símbolos não táteis, comunicação alternativa ampliada,
Libras é uma língua também. Então, assim, a gente tem um conjunto de fatores e de instrumentos, de signos, que podem favorecer esse desenvolvimento. Expressões faciais, né? A gente tem nos nossos alunos, muito interessante, eu sempre digo que o professor tem essa capacidade, quando a gente passa muito tempo com nossos alunos, e eu fui muito tempo professora de educação básica, de escola especial, classe especial, escola comum, sala de recursos, eu atuei 10 anos na educação básica, os anos iniciais, os meus alunos não precisavam nem me dizer o que eles queriam, né? Me olhavam, eu já sabia. E eu acho que isso acontece muitas vezes também com os nossos alunos que não se comunicam na oralidade. A gente olha para eles e a gente já sabe o que eles querem. Então, a questão das expressões faciais, gestos, olhares, podem demonstrar sentimentos, desejos, escolhas, né? Tipo, quero comer isso, não quero comer aquilo. A Flávia vai depois falar um pouco mais sobre isso. Então, nesse sentido, muitas vezes essas pessoas, essas crianças que não têm uma linguagem estruturada, oral, e nem por meio de outros recursos de comunicação, elas acabam sendo excluídas e acabam não conseguindo ter autonomia nem para escolher, às vezes, o que querem comer. Pode ir passando, saio, eu já estou no outro, pode passar também. Então, é necessário observar algumas condições para que a gente possa garantir o desenvolvimento dessa linguagem. Vygotsky diz que podemos estimular a comunicação, bem como a aprendizagem, através do desenvolvimento da linguagem. Eu já falei isso anteriormente. Para Vygotsky, a base da aprendizagem e, consequentemente, do desenvolvimento passa pela linguagem estruturada, seja ela falada ou não. Tem um artigo muito, muito interessante da professora Ana Luísa Smolka, se vocês desejarem, depois a gente pode até postar lá no nosso grupo, e que fala dos gestos, a importância do gesto para o desenvolvimento humano. E eu acho que nesse caso dos nossos alunos com alguma deficiência mais severa, é fundamental a gente compreender o significado também dos gestos. Isso faz parte do desenvolvimento desses sujeitos. E aí, eu quero, assim, já indo para as minhas conclusões, falar da importância dessa capacidade que a gente tem de se reinventar, de buscar novas formas de comunicação e de aprendizagem, né? Veja nós aqui, né? Isso foi até uma questão que a Maíra levantou. Até um mês eu não sabia gravar um vídeo, e eu tive que aprender. Ficam horríveis meus vídeos, eu sei, mas eu vou aprender, eu vou fazer, inclusive me inscrevi num curso de extensão para aprender a fazer atividades, metodologias ativas e vídeos, porque eu acho que é possível aprender, e também sei que nós vamos ficar um bom tempo nesse momento da pandemia. Depois eu coloco o nome da autora, é Ana Luísa Smolka. Ela é uma autora incrível, ela tem também um livro de alfabetização maravilhoso, clássico, e ela é uma professora da escola vigotskiana, que eu chamo lá da Unicamp. Ela vem da área da filosofia da psicologia, uma área antiga dentro da psicologia do desenvolvimento humano, mas ela é muito interessante. Ela foi orientadora da professora Flávia Faisal e da professora Débora Dainês, que são companheiras nossas aí de trabalho. Então, é isso, minhas queridas, vamos embora, precisamos muito agora de trabalharmos juntos, em equipe, para a gente garantir a conclusão do nosso curso e da nossa proposta piloto, porque a gente precisa, ano que vem, oferecer isso para as nossas colegas professoras da Baixada. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas o Zika não parou, ainda continuam nascendo crianças com microcefalia e outras condições em função da síndrome congênita do Zika vírus. A estatística é bem alta, eu até postei lá no nosso grupo, né, de dezembro para fevereiro, nasceram quase 600 crianças no Brasil. Então, a gente precisa garantir, de fato, que o nosso piloto traga elementos para a gente poder avançar
e garantir melhor escolarização para esses sujeitos, tá? E aí, nesse sentido, já para ir finalizando, eu também gostaria de pedir que o nosso portfólio, mesmo que seja em caderno ou agora online, não se perca, porque eu acho que ele que vai nos dar instrumentos no final para a gente, sim, vamos disponibilizar, com certeza, para a gente ter esse registro e ter indicadores das nossas produções. Além disso, a ideia do nosso livro continua de pé, agora só um pouquinho mais atrasado, mas a gente ainda quer fazer isso conforme combinamos no início do nosso curso. Então, por favor, não deixem de fazer o portfólio. Além disso, como não temos aulas presenciais, o portfólio vai servir como registro de presença para a gente entregar os certificados. Isso foi uma exigência da universidade, tá bom? Bem, já introduzi o tema, já falei, é triste a gente falar só olhando para a gente, né? Eu queria estar olhando para vocês, mas não tem problema, eu estou vendo todo mundo aqui no Facebook. Eu quero agora, então, apresentar a nossa palestrante, a professora Flávia Daniela dos Santos Moreira. Ela é professora do Instituto Benjamin Constant, ela é doutora em educação pela UERJ, foi orientanda da professora Kátia Walter, ela fez mestrado em educação especial na UFSCar, o único programa do Brasil em educação especial, nível de pós-graduação. Ela é graduada em pedagogia pela UFSCar, em orientação educacional, né, a antiga habilitação, que já não existe mais. E a Flávia, ela trabalha com deficiência visual, deficiência múltipla sensorial e comunicação alternativa tátil. Eu tive muito prazer de conhecer o trabalho da Flávia, e eu vou ter que dizer, Flávia, porque não tem jeito, a tese da Flávia é uma preciosidade e é um dos primeiros estudos a nível de doutorado. Ela traz para o Brasil a ideia da comunicação alternativa tátil para as crianças que não usam a fala e tem problemas de visão ou de muita baixa visão ou cegas. Vou deixar ela mesma explicar. Ela é uma pessoa dedicadíssima. Ela foi para os Estados Unidos fazer o curso, se preparar. A tese dela, apesar de ser muito grande, tá, gente? Mas ela tem artigos e ela fez um artigo para a nossa aula, que nós vamos disponibilizar para vocês, porque, de fato, é um trabalho preciosíssimo para a nossa prática com essas crianças, por isso que ela foi convidada, e eu estou muito agradecida, professora Flávia, para nós é uma honra recebê-la, uma jovem pesquisadora, tão dedicada e com um trabalho tão sério academicamente e tão sério em termos de aplicação social na realidade educacional. Então, vou passar a palavra imediatamente para você, porque o nosso desejo é ouvi-la e aprender, e eu vou ficar aqui com as meninas respondendo no chat as perguntas dela e fazendo anotação para depois passar para você. Então, agora a palavra é toda sua, Saio, me ajuda a colocar o PowerPoint dela, por favor. Meninas, estou aqui no chat agora, vou entrar no chat, aí a gente vai trocando e a Flávia vai fazendo a apresentação dela, tá bom? Bom dia para todas e para todos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, porque é mais uma oportunidade que estou tendo para compartilhar com outras pessoas um pouquinho das minhas experiências sobre os recursos táteis da comunicação alternativa. E para falar sobre esse assunto, eu o coloquei em um pano de fundo, que é o eu e o outro, né? Aí eu pensei de colocar e coloquei associando as condições e as características das crianças com deficiência múltipla sensorial visual, e o tema é construindo conhecimento e ampliando a através do tato. Eu trabalho lá no Benjamin Constant, como a professora Márcia já falou, e muitos dos meus alunos, com o passar dos anos, foram mudando o perfil e passaram a chegar ao Benjamin Constant com outras deficiências, com outros comprometimentos associados à deficiência visual. E essa condição, né, é a deficiência múltipla, e é o que eu vou discutir no próximo slide. Bom,
No próximo slide, embora não tenha aparecido, ele vai falar sobre a deficiência múltipla de uma forma genérica. E como nós sabemos, dadas as particularidades e dada a complexidade dessa condição, não existe um consenso entre os autores que estudam essa questão, né, por conta dessas características. Muitos consideram que trata-se de uma condição que é originada de uma única deficiência que vai ocasionar, que vai acarretar comprometimentos em outras áreas do desenvolvimento. E outros consideram que trata-se de uma condição que origina-se da associação de mais de um comprometimento que vai acarretar comprometimentos em outras áreas do desenvolvimento. E tem também aqueles que defendem que para que seja considerado como deficiência múltipla, tem que ter a deficiência intelectual. No entanto, a deficiência intelectual ela pode ocorrer ou não, dependendo da associação de condições. E quando se trata da associação de comprometimentos sensoriais, a literatura internacional fala que existem duas ramificações, que são as pessoas com deficiência múltipla sensorial auditiva e são as pessoas com deficiência múltipla sensorial visual, que é a identificação com o público da Zika vírus e com os meus alunos. Essas crianças, elas fazem parte de um grupo amplamente heterogêneo em termos de suas características e necessidades. No entanto, elas compartilham de alguns atributos, né? Entre eles, as dificuldades de comunicação de forma funcional, porque todos nós nos comunicamos, como já disse a professora Márcia Pleit. Aqui eu estou me comunicando, embora eu não tenha como ver o rosto de vocês, né? Para mim, isso aqui tudo é novo, esse tipo de comunicação tecnológica, eu estou ainda me adaptando, mas nós estamos nos comunicando, é uma outra forma de comunicação, uma comunicação nova. Então, essas crianças, elas também se comunicam, só que não de forma funcional. E nem sempre esses comportamentos comunicativos vão ser facilmente compreendidos por todos. Com os familiares e com os adultos muito próximos a elas, a repetição desses comportamentos comunicativos acaba sendo interpretado de forma a atender às necessidades dela. No entanto, quem não tem muito contato com elas acaba não interpretando da forma correta, e isso acarreta os comportamentos inadequados, como elas ficam agressivas, elas podem ser agressiva com alguém, elas podem se machucar, ou simplesmente ficar isolada num canto, já que ninguém sabe o que eu estou querendo, vou me isolar, e as que têm deficiência visual, é muito comum que elas fiquem pressionando o olho, né, e ficar lá quietinha, e também isso é uma forma de comunicação, eu estou aqui quietinha porque ninguém está me entendendo, não está entendendo o que eu estou falando. Esse conjunto de comportamentos é chamado por alguns autores, entre eles Sigafus e colaboradores, né, que são os grandes estudiosos nesse assunto, existem vários outros, e eles consideram que isso se trata de um conjunto de comportamentos muito elementares, muito simples, chamados de atos comunicativos. Então, os atos comunicativos, eles vão envolver todas essas expressões elementares. Como já disse a professora Márcia Pleit, é o olhar, é a vocalização, é a verbalização, é o gesto, é o grito, é a raiva, é o choro, tudo isso vai entrar nesse conjunto de comportamento de atos comunicativos, que são esses comportamentos muito elementares. Ao longo de muitos anos, passou-se a ter um enfoque muito especial voltado para esses atos comunicativos, porque descobriu-se, né, com estudos da comunicação alternativa, que se esses comportamentos fossem utilizados juntamente com recursos da comunicação alternativa, eles poderiam e podem dar muitos resultados. Foi o que aconteceu com os participantes da minha pesquisa, né? Eram crianças com dificuldades muito acentuadas, que têm outros comprometimentos além da deficiência visual, e com o desenrolar da pesquisa, com o procedimento, eles foram apresentando esses mesmos atos comunicativos, só que de forma funcional.
como, por exemplo, a associação de um gesto associado a um objeto dentro de uma situação, dentro de um contexto específico. E isso, para nós que enxergamos, é uma coisa óbvia, né? Quem vê de fora, isso aí que ela está fazendo é óbvio. Mas para crianças, vamos pensar assim, para crianças que só têm a deficiência visual, fazer essa associação, criar esse conceito, já é uma situação muito complexa, que envolve vários elementos, porque elas precisam manusear e vivenciar aquilo para ter significado. Agora, imaginem vocês para uma criança que se desorganiza com facilidade e que muitas vezes os eventos externos acabam sendo algo desconfortável, porque são coisas que elas não conhecem, que fogem do controle delas. Então, para essas crianças, conseguir fazer essa associação, a associação de um gesto, de um objeto, dentro de um contexto específico, é algo muito relevante. E além disso, né, além dos atos comunicativos, essas crianças também recorrem aos sentidos remanescentes para buscarem informações do ambiente, como o olfato, o tato, principalmente, né, que é o que eu vou explorar bastante nesse nosso encontro de hoje, e o olfato, enfim, os sentidos remanescentes são bastante explorados, né, na verdade, são necessariamente explorados por elas. No próximo slide, nós vamos ver sobre a comunicação alternativa, porque, como eu disse antes, é importante que haja um direcionamento desses atos comunicativos simples e elementares para que eles sejam utilizados de forma funcional. Embora eles possam ser atendidos de forma adequada por familiares e por adultos próximos, convém estender essa comunicação além do ambiente doméstico, né? Então, dessa forma, nós vamos estar incluindo essa criança no contexto social, no contexto escolar, e não só no ambiente doméstico. Então, de uma forma genérica, a comunicação alternativa, como já adiantou a professora Márcia, ela envolve e considera e valoriza as diversas modalidades de comunicação. Nós não nos comunicamos de uma única forma, né? Nós pensamos para falar, como já disse a professora Márcia, nós usamos gestos, expressões faciais, corporais, símbolos gráficos bidimensionais, como as imagens, e os tridimensionais, como os objetos. E o termo comunicação alternativa tátil, eu utilizei esse termo na minha tese não para se referir a um outro tipo de comunicação alternativa, por isso que eu coloquei aqui no início do slide comunicação alternativa versus comunicação alternativa tátil. Na verdade, o tátil, no final do termo comunicação alternativa, serve para dar uma ênfase no que a gente vai tratar, que são os recursos que oferecem informações por meio do tato, essencialmente por meio do tato, né? Para pessoas que apresentam funcionamento visual muito comprometido e que enfrentam dificuldades para interpretar imagens, palavras, e muitas vezes até o braille. Então, os principais recursos da comunicação alternativa tátil são os símbolos táteis, são os símbolos texturizados e são os símbolos tangíveis. A utilização desses símbolos, elas não são aleatórias, embora eles muitas vezes possam dar a impressão de serem simples, e de certa forma são, né, mas eles precisam de um certo rigor para serem utilizados. No próximo slide, eu coloquei, né, coisas sobre os símbolos táteis. Inicialmente, eu vou falar sobre os símbolos táteis da Texas School, porque eu fui lá, eu descobri esses recursos quando eu estava procurando de alguma forma para ajudar os meus alunos a se comunicarem de uma forma funcional. E aí eu acabei encontrando esses recursos e eu fiquei apaixonada por eles. Depois eu tive a oportunidade de ir a essa escola e voltei de lá mais apaixonada ainda, porque eles para utilizarem esses símbolos táteis, eles recorrem a 3 abordagens maravilhosas, que primeiramente é do Jan Van Dijk, que eu sou super fã, a da Lily Nelson, que fala da abordagem da aprendizagem ativa, né, e a da Barbara Miles, que considera o tato
O tato, ela dá uma super ênfase para o tato. Não que os outros dois, principalmente o Van Dyck, não considere o tato, mas assim, cada um vai dando uma ênfase a uma forma de interpretar, de utilizar os símbolos táteis, porque quando a gente fala de comunicação alternativa, a gente tem que considerar 3 elementos. Os recursos, que são, né, os recursos que nós utilizamos, como, por exemplo, os símbolos táteis, objetos, e as técnicas, que é a forma como essas mensagens serão passadas, ou seja, será que vai ser, a criança vai olhar para o objeto e vai me dizer se ela está querendo o objeto? É uma técnica do olhar. Vai ser pelo rastreamento, ela vai passar a mãozinha em cima da mesa e vai selecionar o item desejado, vai ser apontando, vai ser verbalizando, ela vai olhar e vai verbalizar, e isso tudo é um acordo entre mim e a criança. Então, são técnicas de se passar a mensagem. E a outra forma que a comunicação alternativa envolve são as estratégias. E é isso que eu tinha falado inicialmente. Lá no Texas, eles consideram essas 3 estratégias para a utilização dos símbolos táteis, que é a abordagem do Jean Van Dyck, que é a teoria da aprendizagem ativa da doutora Lily Nelson, e a da Barbara Miles. Então, em relação aos símbolos táteis da Texas School, as principais características são apresentar uma cor, um formato e uma textura. Eu preciso procurar aqui rapidinho onde foi. Ah, tá aqui. Vou pegar aqui. Então, aqui em cima, eu coloquei as 12 categorias, tá? Eu vou mostrar aqui. A primeira categoria é a categoria tempo. Então, tudo que se referir a tempo vai ter esse formato, mas não, no entanto, não vai ter a mesma textura. Aqui eu tenho 2, tá? Peraí. Esse aqui, ele é feito no formato de diamante, Ele é feito com papel cartão na cor branca, a textura é de filó na cor vermelha. Então, dentro desse símbolo, como vocês vão estar vendo lá em cima, vai ter uma pista, uma dica, que é para dar sentido a algo que ele represente. São 12 categorias de símbolos táteis, referentes a tempo, pessoas, objetos. Eu vou falar delas, né? Vou mostrá-las. E essa daqui, que eu estou falando, que tem a textura de filó, refere-se à categoria tempo para dias da semana. Lá em cima tem um exemplo, que é um botãozinho, na cor azul, para se referir ao dia Monday, segunda-feira. Acho que é isso mesmo. Esse outro aqui se refere à categoria tempo também, tá? Só que ele se refere a meses do ano. Percebam vocês que a textura dele é diferente, quer dizer, não tem como vocês perceberem que vocês não vão pegar, mas a cor é diferente, que é com papel laminado, e a textura é lisa. Aqui também vão ser colocados outras dicas referentes aos meses do ano. Então, tudo que se referir a tempo vai ter esse formato, mas não necessariamente essas texturas e essas cores. A próxima categoria que eu coloquei ali é a categoria eventos. É a categoria eventos? É a categoria eventos, que diz respeito a aniversário, a festas, Natal, Ano Novo, comemorações escolares. Então, ela tem o formato de retângulo, a cor é laranja, textura lisa, e dentro, como eu falei, vai ter uma pista referente a algum evento que ele represente. A próxima categoria é a categoria local. Ela é feita com tela de vinil, na cor preta. Tá? Esse material, ele não é facilmente encontrado aqui no Brasil, pelo menos eu não consegui encontrar. Mas nós podemos e devemos fazer as nossas adaptações. Ali no exemplo, tem 2 tiras de couro no formato de uma cruz para representar classroom, sala de aula. Então, tudo que for local vai ter essa cor, esse formato e essa textura. Isso lá no Texas, tá? A cor é preta e a textura são de pequenos quadradinhos vazados. A próxima categoria é a categoria pessoas. Ela tem um formato redondo, ela é feita com papel cartão, e em cima desse papel cartão é colada uma textura... Só um minuto. É colada uma textura de papel de parede texturizado, na cor branca. Então, pessoas,
da família, pessoas externas à família vão ter esse símbolo tátil aqui. Ali no exemplo tem um livro para se referir a professor. A próxima categoria é a categoria emoções. Ela tem o formato de coração, na cor branca, feito com papel cartão, textura lisa, e ali no exemplo tem um fitilho vermelho enrolado com tesoura para representar excited, animado. A próxima categoria é a categoria objetos. Ela tem o formato oval, ela é feita com papel cartão na cor amarela, textura lisa, e no meio também vai ter algum objeto. No caso, eu coloquei uma colher com a parte côncava virada para baixo, para representar colher. A próxima categoria é a categoria alimentos. Eu não tenho ela aqui, mas ela também tem o formato oval, é feita com papel cartão na cor branca, e a textura é lisa, e ali no exemplo tem um papel de bolinho, né, cupcake, para representar cupcake, um alimento cupcake. A próxima categoria é uma categoria que eu usei bastante na minha tese, que é a categoria ações. Ela é feita com papel cartão na cor branca, e em cima desse papel cartão é colado um feltro duro e que ele não desfia. Eu não consegui encontrar esse feltro aqui no Brasil. O feltro aqui do Brasil, ele é molinho e ele desfia com muita facilidade. Esses que eu estou mostrando para vocês, eu trouxe de lá, tá? E aqui eles colocam, claro, outras dicas, outras pistas. Ali no exemplo tem uma colher com a parte côncava virada para baixo para representar comer. A próxima categoria que eles chamam lá é a categoria miscelânea ou palavras diversas, que serve para representar pare, siga, sim, não, enfim, eles chamam de miscelânea. Ali no exemplo, desculpem, ela é feita com papel cartão, na cor verde-limão, textura lisa, e o formato é de um, eu esqueci que formato é esse. Alguém sabe? Pode só me dar uma dica? Bom, enfim, se eu lembrar, depois eu falo. Ali no exemplo tem a palavra sim, e ela é feita com um limpador de cachimbo em círculo. Com um limpador de cachimbo, eles fizeram um círculo para representar sim. A próxima categoria é a categoria símbolos de ginásio. Ela tem o formato oval, textura lisa, cor amarela, e ela vai representar símbolos de ginásio ou educação física. E ali no exemplo tem 3 pompons redondinhos, vermelhos, para representar rodas de skate. A próxima categoria, ela tem o formato de losango, ela é feita com papel cartão, na cor rosa choque, textura lisa, e ali no exemplo tem uma bolinha feita com cola relevo na cor vermelha, tem um palito de fósforo, e embaixo tem 4 bolinhas feitas com cola relevo na cor vermelha, para representar a fração 1/4. Então, tudo que se referia a símbolos matemáticos, funções matemáticas, vai ter essa cor, esse formato e essa textura. E a última categoria, né, é a categoria animais. Ela é feita com papel corrugado, na cor amarela, o formato é como se fosse um quadrado, só que tem um topo arredondado em cima. E aí, ali no exemplo, tem uma pelúcia com 4 garrinhas feitas com palito de dente para representar uma pata de urso. Então, as categorias dos símbolos táteis da Texas School são essas: apresentar uma cor, um formato, uma textura e uma pista perceptível, né, que, como eu expliquei, é uma dica sobre aquilo que eles representam. As categorias são tempo, eventos, locais, pessoas, emoções, objetos, alimentos, ações, palavras diversas, símbolos de ginásio, funções matemáticas e animais. Então, como eu disse antes, eles não vão inicialmente jogar esses símbolos táteis para uma criança que nunca teve contato com o símbolo, que ainda não iniciou essa questão de transformar um símbolo em alguma situação, né? E não iniciou o processo de associação de uma coisa relacionada à outra. Lá existe uma coisa, na verdade, não lá, em relação aos símbolos
táteis da comunicação alternativa, aos recursos táteis da comunicação alternativa, existe uma hierarquia de símbolos, tá? Eu vou falar disso mais para frente. Então, para utilizar os símbolos táteis lá na Texas School, eles levam em conta aquelas estratégias e também lá todos os alunos utilizam o mesmo repertório. No entanto, todos aqueles que desejarem utilizar os símbolos táteis da Texas School devem fazer as suas próprias adaptações, porque, como eu disse, nem todos os materiais a gente consegue encontrar. E tem que ser algo que seja confortável para o aluno. Eles podem ser utilizados tanto de forma coletiva, né? No meu caso, eu utilizei de forma coletiva no meu estudo 1, para representar algo que era compartilhado por todas as crianças da turma, que era a rotina escolar. Eles também podem ser utilizados de forma individual, se for utilizado só para aquele aluno. Então, no próximo slide, eu vou falar de outros tipos de símbolos táteis, porque não existem só os da Texas School. Existem também os da America Print House, que é um material comprado. O da Texas School, eu digo que ele é gratuito, porque ele está lá no site deles, quem quiser pode ir lá consultar, e vocês terão acesso a todas essas categorias que eu acabei de mostrar. E eles são muito receptivos, se mandarem questões para lá, eles respondem, tá? Agora, esse material, ele é comprado, ele não tem disponível na internet, vocês vão encontrar partes dele na internet, não todas as categorias. E aqui, ali, inicialmente, eu coloquei algumas categorias lá em cima, no meio eu coloquei o material do jeito que a gente compra e recebe, e embaixo eu coloquei um modelo de prancha já pronto, né? Então, eles também têm as categorias deles, são pessoas, aí vai ter a cor amarela, locais, vai ter a cor vermelha, ações, categoria ação, vai ter a cor verde, categoria tempo, vai ter a cor azul, e cada categoria vai ter uma cor, e elas são lisas, tá? Elas chegam para a gente lisas, só que nós podemos colocar as nossas texturas. No próximo slide, eu vou falar sobre os símbolos texturizados. Os símbolos texturizados, quem tem propriedade, quem fala com propriedade sobre os símbolos texturizados é a autora Poff, a Murray Brash e o Bailey. Eles têm um livro que é Texture has Communication, né, um livro clássico deles, é um livreto, na verdade, mas eu sou apaixonada por esse livro, e lá eles colocam o passo a passo da utilização dos símbolos texturizados. Eu não utilizei os símbolos texturizados, eu utilizei símbolos táteis. E para a utilização dos símbolos texturizados, a desvantagem dos símbolos texturizados é que eles não têm uma relação clara, uma relação óbvia com seus referentes, tá? E eles são extremamente, a utilização deles é extremamente sistemática. Vou colocar um exemplo aqui, tá? Aqui eu estou com a categoria de símbolo tátil, que é aquela do diamante, do tempo. Mas vamos imaginar que aqui seja um quadrado, tá? Que aqui não tem esse corte, esse picote, e seja a textura todinha de filó na cor vermelha, para representar, vamos dizer, trabalhinho na sala de aula. Então, tudo que se referir a trabalhinho na sala de aula, eu vou utilizar esse símbolo texturizado. Para a utilização dos símbolos texturizados, a principal condição, assim como para os anteriores, é levar em consideração um item de preferência da criança. Principalmente para algo que não tem uma relação clara com o referente, né? Por exemplo, vamos supor que a criança goste muito de comer bolacha recheada. Então, eu vou utilizar um símbolo texturizado. Esse símbolo texturizado, inicialmente, tem que ser um só, ele tem que ser grande, não pode ser pequeno, e todas as vezes que a criança, ela solicitar a bolacha recheada, quando estiver próximo da hora do lanche, a gente for servir a bolacha recheada, ela tem que tocar, esbarrar facilmente nesse símbolo texturizado. E daí, quando ela encostar nesse símbolo texturizado, imediatamente ela tem que receber esse item da preferência dela. E aí é a primeira etapa da iniciação desses símbolos texturizados, que é a criação de uma associação. Então, eu tenho, primeiramente, um item da preferência da criança, que é a bolacha recheada, pode ser qualquer outro, né, um brinquedo, por exemplo.
e o símbolo texturizado referente. Então, esse símbolo ele tem que ser inicialmente grande, tem que ser um só. Na segunda etapa, esse símbolo, ele precisa ser, ele tem que ele tem que ser uma outra coisa além dessa bolacha. Vamos supor que seja a bolacha recheada e uma bolacha de água e sal. Então, eu vou colocar ali a bolacha recheada e o símbolo tátil, próximo à criança, e a bolacha de água e sal. Eu já sei o que ela quer, só que para eu incentivá-la a fazer uma escolha, eu tenho que dar essas opções. E, inclusive, independente disso, é muito importante nós darmos a possibilidade, a oportunidade das crianças fazerem escolhas. Mesmo que a gente já saiba o que ela vai escolher, é importante que ela tenha a voz dela atendida, ouvida, até para realçar assim, a importância dela, das ações dela, da vontade dela, repercutindo ali no ambiente, né? Então, também uma forma de valorizar a vontade da criança. Então, aqui, nessa fase 2, a gente vai ensinar ela a fazer uma escolha. Você quer esse ou esse? E daí vamos iniciar a escolha. Na próxima etapa, vai ser a associação do símbolo texturizado dentro de uma rotina, para ela fazer escolhas. Ou seja, as etapas, elas são metódicas, elas são metodologicamente pensadas, tem muito mais coisa na fase 1, muito mais coisa na fase 2, na fase 3, na fase 4, isso aqui são só pedacinhos de coisas para ilustrar, né? E na fase 3 vai ser já num contexto mais específico, que é dentro de uma rotina. Na fase 4, é que vamos utilizar um outro símbolo texturizado. Como o símbolo texturizado, ele não tem essa associação clara com o referente, né, então eu não posso colocar vários símbolos texturizados. Eu tenho que sempre ir aos pouquinhos. E aí, muito mais lá para frente, é que eu vou diminuir o tamanho desse símbolo e vou utilizar outros símbolos texturizados. Mas tudo isso depende do tempo da criança. Eu não posso, de forma alguma, iniciar esse tipo de trabalho ou qualquer outro na educação especial e com crianças extremamente comprometidas, esperando um prazo, estipulando um prazo, tá? No mês que vem, ela vai dar tais resultados, ela vai conseguir fazer a associação desses elementos dentro desse contexto específico, porque senão eu vou ficar frustrada, a criança vai ficar frustrada. Então, é uma coisa que não depende de tempo. Pode ser que a criança consiga e pode ser que a criança não consiga. E esses recursos que eu estou apresentando para vocês também não são fórmulas mágicas. Não vão resolver todos os problemas de comunicação de todas as crianças. Né? É mais uma opção para vocês pensarem, para vocês se sentirem desafiadas e, quem sabe, iniciar uma pesquisa a respeito desse conjunto de recursos táteis. Então, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês exemplos de símbolos texturizados, para vocês verem que eles não têm relação clara nenhuma com o referente. Ali eu coloquei um exemplo de símbolo tátil, símbolo texturizado referente a iogurte. Não tem nada a ver com iogurte, né? E as texturas, elas precisam ser uniformes. Por exemplo, essa aqui que eu falei, do filó vermelho, ela é uma textura uniforme. Tem também veludo cotelê, tem as bolinhas feitas com cola relevo, mas elas precisam ser uniformes, diferentes umas das outras, para não gerar confusão. Então, primeiramente, a gente começa com um, depois com o outro, e aí, conforme a criança, ou conforme o aluno vai dando significado a esses símbolos texturizados, aí sim é que vão sendo inseridos outros símbolos, tá bom? Então, no próximo slide, eu vou falar sobre os símbolos tangíveis. Os símbolos tangíveis, esse termo símbolo tangível foi inicialmente utilizado pela Charity Rowland e para se referir a objetos, né? No entanto, esses símbolos, eles já vinham sendo utilizados antes pelo Van Dyck, no trabalho que ele fazia com surdos cegos. Então, eles só deram uma nomenclatura nova a algo que já estava sendo utilizado.
Então, os símbolos tangíveis, eles também apresentam a capacidade de serem utilizados como símbolos de comunicação. São objetos que podem ser utilizados como símbolos de comunicação. Eles podem ser pregados em cartões, e esses cartões eles podem conter legendas escritas em tinta e em braille. A grande vantagem dos símbolos tangíveis é que eles apresentam uma relação clara, uma relação óbvia com seus referentes, né? Eles são objetos reais, ou então são parte desses objetos. Ali embaixo, não sei se está dando para ver, tem um cartãozinho, como se fosse uma letra C transparente. Aquilo ali é uma alça de caneca, ou seja, é parte de um objeto. Tá? Então, a gente pode utilizar tanto o objeto como parte do objeto, para dar uma dica que também vai se referir a várias categorias, que nós podemos dar sentido a essas categorias. Pessoas, locais, dando ênfase à comunicação receptiva e expressiva. Tá? Então, no próximo slide, eu vou falar sobre o PACT, que é o programa que eu criei com base nesses recursos. Então, o PACT é um programa de comunicação alternativa tátil para crianças com deficiência múltipla sensorial visual. Como foi que surgiu esse programa? Eu até já dei uma dica antes, que foi por conta da mudança no perfil dos meus alunos e pela dificuldade que eles apresentavam para se comunicar de forma funcional, que eles já se comunicavam, né? Como eu falei para vocês, eles se comunicavam gritando, para falar que queria uma fralda, trocar a fralda, que a fralda estava precisando ser trocada, eles gritavam para falar que estava com fome, estava com sede, enfim, não era uma comunicação facilmente percebida, era comunicação facilmente percebida conforme o tempo que eu fui passando com eles. Mas para transformar isso em forma funcional, eu, na pesquisa de doutorado, eu pensei em criar um programa associando gestos, objetos e símbolos táteis. Na verdade, validar a importância desse conjunto de recursos a partir da expressão de atos comunicativos, que eu falei para vocês, e de ações comunicativas. As ações comunicativas, ela é um termo criado, na verdade, é um termo utilizado por Habermas. Esse termo, ele também está dentro dos atos comunicativos. As ações comunicativas, como o próprio nome diz, se referem às ações com o sentido de comunicar algo. Né? Quando a criança desprega um símbolo da prancha e entrega, eu considerei isso como uma ação comunicativa, e é o que o Habermas passa em um dos seus livros. Né? Eu poderia ter colocado tudo como atos comunicativos, mas para dar uma ênfase maior somente à ação, eu resolvi utilizar atos comunicativos, que são aqueles conjuntos de comportamentos bem elementares que eu falei inicialmente, e as ações comunicativas. Então, à medida que as crianças foram manifestando esses atos comunicativos e essas ações comunicativas a partir do uso dos gestos, dos objetos e dos símbolos táteis dentro do contexto específico, isso foi validando esse programa, o PACT, né? Então, no próximo slide, eu vou detalhar melhor as etapas do PACT. Foram dois estudos, na verdade, o estudo 1 e o estudo 2, era para ser uma continuação, só que por conta de algumas intercorrências, né, não foi possível, e aí no estudo 1 foi no primeiro estudo foram 3 crianças, né, e no segundo estudo foi uma criança, e aí no segundo estudo também eu tinha pensado de fazer uma etapa só, e acabou que também houve uma outra intercorrência que a mãe da criança tirou da escola, e eu tive que fazer na casa da criança. Aí ficou como se fosse umas 3 etapas. Então, aconteceu na escola e na casa da criança. Então, no estudo 1, eu utilizei, primeiramente, só os objetos soltos. Como eu disse para vocês, a utilização dos recursos táteis da comunicação alternativa, eles têm que obrigatoriamente respeitar a hierarquia dos símbolos. Eu não posso simplesmente chegar e mostrar para a criança um símbolo tátil e esperar que ela vá dar sentido dentro de um contexto específico, porque os símbolos táteis,
eles envolvem várias características, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui eu tenho um exemplo que foi utilizado no estudo 2, é um cartão feito com papel cartão, né? Eu plastifiquei. Em cima tem uma legenda escrita em tinta, e aqui embaixo tem uma legenda escrita em braille, o nome segunda-feira, dias da semana. Aqui a criança poderia despregar, é colado com velcro, e aqui tem um símbolo tátil, dia da semana, para representar a segunda-feira. Para escolher essa pista perceptível, eu fiz uma bandeja de escolhas. Lembra que eu falei da importância de dar voz à criança, na medida que ela tem a oportunidade de fazer escolhas? Então, eu coloquei 2 símbolos, na verdade, eu pedi que a professora colocasse 2 objetos pequenos, para que a criança escolhesse o que ela queria para representar aquele dia, né? Embora, assim, falando segunda-feira para a criança não tenha o menor sentido, né? Mas estamos hoje aqui, o que você gostaria para representar o dia de hoje? Então, naquele momento, ele escolheu essa bolinha, que ela é amarela, é uma bolinha de silicone, toda espetadinha de pelinhos de silicone, né? Então, ele escolheu essa bolinha para representar. Então, vejam só, o símbolo tátil, ele tem vários elementos de difícil associação. No entanto, quando eu inicio por um objeto, fica mais fácil da criança fazer a associação, né? E aí, eu utilizei, no estudo 1, gestos e objetos. Aqui eu tenho uma prancha, que depois eu vou explicar mais ou menos se der tempo, tá? E aqui, no estudo 1, eu utilizei, deixa eu só pegar aqui para vocês para mostrar. Eu utilizei vários símbolos táteis, vários objetos soltos, tá? Aqui tem 2 objetos soltos, que é um copinho e um pratinho, tá? E esses 2 objetos, eu associei a gestos. Esse aqui é o copinho, eu associei ao gesto de bebê, que é o polegar encostando nos lábios, para representar bebê, associado, né, ao seu símbolo tátil. Só que o símbolo tátil do estudo 1, ele foi enorme em relação ao símbolo tátil do estudo 2. Olha só a diferença. Eu tenho 2 símbolos táteis. O primeiro, que eu estou segurando, é feito com papel cartão na cor verde, textura lisa, e tem um copo como pista perceptível, ou seja, como dica. E o outro símbolo tátil, aqui que eu estou mostrando, só para mostrar a diferença de tamanho, ele é menorzinho, que é do tamanho original lá do Texas, né? Então, aqui eu coloquei, ele também é feito com papel cartão, a textura é de papel camurça, na cor verde, e tem um livrinho pequenininho, que eu escrevi umas vogais em braille minúsculas, para representar, deixa eu pegar aqui, para representar atividade na biblioteca. Então, no estudo 2, todas as vezes que a criança ia na biblioteca, ela pesquisava o livrinho, é um livrinho de pano, ele tem uns barulhinhos aqui dentro, e eu passei ele para o braille, em cima, braille. E todas as vezes que a criança ia na biblioteca, ela pesquisava o livrinho e pesquisava o símbolo tátil. Isso porque no estudo 1, ela já tinha pesquisado só os objetos. Então, no estudo 1, ela utilizou só os objetos, e aí, no final do ano é que nós introduzimos os símbolos táteis. Só que como foi pouca a utilização desses símbolos táteis, grandões, que eu mostrei aqui para vocês, houve a necessidade de dar prosseguimento à pesquisa. E aí eu já acabei, que eu adiantei o estudo 2, né? Então, todas as vezes que a criança ia, né, fazer atividade, ela manuseava o objeto, aqui tem uma bolinha para representar a educação física, com guiso dentro, e ela é texturizada na cor azul. E aqui tem um símbolo tátil respectivo dessa bolinha da educação física, que também no formato de triângulo, feito com papel cartão, textura de papel camurça, e tem um círculo feito com emborrachado na cor amarela, para representar a educação física. Então, a criança, antes dela ir para a educação física, ela pesquisava, ela tirava da cesta, eram 2 cestas, tá? Era a cesta do começo, para dar noção de começo e de fim. Então, aqui tem 2 cestas, aqui eu estou mostrando para vocês uma cesta
vermelha, e em volta tem os triângulos. E tem a cesta branca, e em volta dessa cesta tem umas bolinhas. É para mostrar a diferença entre as cestas, tá bom? Então, na cesta do começo, antes dela ir para a atividade, todas as atividades ficavam aqui dentro. Então, antes dela ir para a atividade, a professora tirava junto com a criança de dano, né? E fazia pesquisa e falava, agora nós vamos para a educação física. Então, tirava da cesta, pregava no mural da rotina, eu fiz um mural da rotina, dividindo a segunda, terça, né, todos os dias, pregava lá. Aí a criança voltava da educação física, e aí ela colocava o objeto dentro da cesta do acabou. E aí ia lá para a cesta do acabou. Acabou a atividade, acabou a educação física, acabou, né? Então, primeiro, as etapas são, primeiro, utilizar os objetos, deixei as crianças utilizarem livremente esses objetos, depois, esses objetos foram utilizados de forma direcionada. Aí, toda vez que a criança ia para a atividade, pesquisava só o objeto. Aí, depois, esse objeto, ele foi relacionado a um gesto. Aí, era o objeto junto com o gesto. E aí, os objetos que eu utilizei como gesto, né? Como eu disse inicialmente, foi o copinho, gesto de beber, e o pratinho, gesto de comer. Aí, como é que isso foi validado, né? Antes da professora ir, por exemplo, lá para o refeitório, ela pesquisava na sala de aula o pratinho e o copinho e fazia o gesto de comer e de beber. Quando chegava lá no refeitório, muitas das vezes, demorava para vir um almoço. E aí a criança, ela sozinha, ela fazia o gesto de comer. E mostrando que ela tinha conseguido entender esses elementos dentro daquele contexto específico. E isso foi dando sentido a esse programa. Tá? Então, no início, os símbolos foram bem grandes, né? E aí depois esses símbolos foram reduzidos. Na casa da criança, como não tinha uma rotina escolar, eu resolvi não utilizar o mural da rotina, não tinha sentido nenhum eu falar que aquele dia era segunda-feira ou terça-feira, né? Então, nós combinamos de fazer o símbolo dia de atividade, que era o dia que eu estava ali. E a atividade era simples, consistia somente em brincar com a caixa de brinquedos e fazer a pesquisa nos cartões de comunicação. Então, a criança, ela tinha que mostrar para mim o que ela queria. Deixa eu pegar aqui alguns cartões de comunicação. Ela tinha que me mostrar se ela queria brincar. Eu levei uma caixa de brinquedos, né? Se ela queria brincar. Então, são cartões bem grandes. E os símbolos, os objetos que estão aqui, eles podem ser facilmente pregados e despregados. Então, aqui tem o objeto, e 2 peças de Lego grandes, para representar brincar. Então, se ela quisesse brincar, ela tinha que selecionar esse cartão. Aí, um cartão grande, né, na cor preta, feito com papel cartão, plastificado, textura lisa, e tem várias informações aqui. Tem o objeto pregado no meio desse cartão. Aqui embaixo tem o local para colar o símbolo tátil, referente à ação de brincar, e aqui do outro lado tem uma legenda grande, feita com figura e legenda lá do portal Arasaki, e embaixo uma legenda escrita em braille, brincar. Tá? Então, foram vários cartões, tem o cartão de ir ao banheiro, que a criança usava fralda, então também tem a mesma condição aqui, né, tem um símbolo tátil aqui, de ir ao banheiro, né, é o triângulozinho, a ação de ir ao banheiro, com um pedacinho da fralda, a dica, e a fralda. E aqui embaixo também tem a legenda, né, do portal Arasaki, e escrito também em braille. Então, eu construí vários materiais para utilizar com as crianças, né, que eu coloquei lá no último slide, também tem
mostrar para vocês lá no último slide, para explicar melhor. Eu fiz também os bonequinhos da chamada, considerando uma coisa que o Van Dijk diz muito, antes de nós iniciarmos qualquer significado, por exemplo, para dar sentido ao pratinho e ao copinho, antes disso, a criança ela tem que conhecer ela mesma. Ela tem que conhecer ela mesma, o próprio corpo, para depois entender que existe alguém com um corpo semelhante ao dela, e aí, a partir daí, iniciar outras associações, tá? Então, eu providenciei alguns bonequinhos da chamada, aqui, né? O eu e o outro, né? Então, primeiro, eu vou pesquisar. Quem veio à escola? Esse menininho, o Breno, veio à escola? Então, primeiro eu vou pesquisar o Breno, vou pesquisar lá no corpo do Breno, as características do Breno. Depois, o Breno vai pesquisar isso no bonequinho dele. Na verdade, vou ajudá-lo a pesquisar ele mesmo. Ele tem cabelo, ele tem o olho, ele está vestindo o uniforme da escola. E depois, ele vai pesquisar o bonequinho dele. E aí, ele vai pesquisar outras crianças. Mesmo que ele tenha a mobilidade reduzida, ele pode encostar no colega, ou a colega pode encostar nele para ele sentir. E depois, ele vai perceber que existe o outro, né? Vai criar essa relação do eu e do outro, embora ele já saiba, mas para dar ênfase. Construir várias categorias de símbolos táteis, que foram adaptadas, né? E das categorias do primeiro estudo, somente 2 foram associadas a gestos, que foi o comer e o beber. E eu fiz também os símbolos concretos do sim e do não. A criança ela tem dificuldade para fazer sim e não com a cabeça, então eu criei 2 símbolos, que é o símbolo sim, do sim, e o outro é o do não. Perdi o êmbolo do meio, mas a função também é para fazer, vou utilizar aqui emprestado do sim, é para fazer não, com o dedinho, sim ou não. Tá? Então foram os símbolos concretos do sim e do não. Criei várias categorias de símbolos táteis. E utilizei também os objetos. E é isso, gente. Eu queria ter tido a oportunidade de experimentar de forma prática esses símbolos com vocês, para que vocês fizessem, mas isso vai ficar para uma outra oportunidade. Eu espero que eu tenha instigado vocês a buscarem mais informações sobre o assunto. Eu acho que é um assunto, na verdade, eu tenho certeza que é um assunto muito interessante, apaixonante, eu sou super suspeita para falar disso. Eu sou apaixonada por esses recursos táteis da comunicação alternativa, e são de grande valia para essas crianças, tá, que têm uma dificuldade muito grande para fazer associações, se desorganizam com muita facilidade. E aí eu coloquei aqui para vocês 2 símbolos, né, o símbolo do fim, que é o original da Texas School, e o símbolo do feliz. Fiquei muito feliz de ter participado, agradeço imensamente o convite. Coloquei aqui o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato. E é isso. Obrigada, professora Márcia. Obrigada, Maíra. Obrigada a vocês que tiveram a paciência de ficarem aí ouvindo. Nossa, professora Flávia, foi incrível. Acho que a gente aprendeu muito. Olha, choveu de... Eu até imprimi. A Sayonara vai ajudar a gente nessa dinâmica, porque esse sistema que a gente está usando, ele permite colocar as perguntas, caso eu tenha esquecido alguma, por favor, coloquem novamente, porque a gente é muito dinâmica e às vezes a gente pode se atrapalhar. Como vocês acompanhei a aula num vídeo e coletei as perguntas em outro computador. Postei até uma foto minha, no WhatsApp, para elas verem a dinâmica desses equipamentos todos para a gente conseguir trabalhar. Então, vamos começar pela primeira pergunta. A primeira pergunta, se eu não me atrapalhei, Saio, pode colocar? Eu acho que é sobre a tela vazada, né?
A Sayonara vai postar ela. A pessoa pergunta sobre a tela vazada. É rígida ou flexível? No Brasil existe a tela de bordar. Eu esqueci de falar. Então, pode, por favor, responder? A tela vazada seria essa aqui do símbolo do dia da semana, ela é feita com tule. O tule é aquele material que a gente usa, sabe mosquiteiro? Ou saia de bailarina, aquela saia que tem que o véuzinho é o véuzinho, tá? É o véuzinho. Esse tule foi a única material que eu achei que é original lá do Texas, foi o tule. Porque ou você estava se referindo a essa tela vazada de vinil aqui, eu acho que é essa aqui. Eu fiz confusão, me desculpem se eu tiver feito confusão, acho que é essa aqui, não é? Essa aqui eu não consegui achar, ela é de vinil. Aqui eu não consegui achar, né? Eu também não utilizei ela nas minhas categorias de símbolos táteis, porque tem uma autora, a Linda Raghu, ela já foi professora lá do Texas, ela deixa muito claro que a gente tem que fazer as nossas adaptações. Lá é utilizado de forma padronizada, né? Nós não precisamos padronizar aqui. E utilizei, deixa eu mostrar para vocês qual foi a categoria que eu utilizei para fazer aqui. Olha só a categoria que eu utilizei para fazer local. Eu inventei uma categoria, né? Eu fiz um quadradão de papel cartão, textura lisa, cor laranja, e coloquei um pedaço de tatame para se referir ao local sala de aula. Eu fiz a minha adaptação. Então, vocês podem ficar tranquilas, não tem esse rigor na utilização dos símbolos táteis da Texas School, tá bom? Vocês podem ficar tranquilas e precisam e devem fazer suas próprias adaptações. O importante é organizar quais categorias vocês vão utilizar. Se é local, se é ação, se é alimento, o importante é organizar as categorias, mesmo que elas tenham formato de florzinha, de formato redondo, o importante é ter essa organização. Então, tudo que for dias da semana vai ter o formato de florzinha, então tá bom. Então, tudo que for dias da semana vai ter o formato de florzinha, e dentro nós vamos colocar a dica, a pista perceptível. Tudo que for local, a gente vai colocar o quadradão, ou outro formato, então tá bom. Então, tudo que for local vai ter esse formato. O importante é organizar as categorias, tá bom? Eu espero, respondi ou não? Não sei. Acho que mais do que respondeu. Muito obrigada. A ideia da gente buscar alternativas, inclusive de material, ela é muito importante, porque a gente sabe que às vezes a escola pública não tem, e eu mesma fazia isso, a gente acaba adaptando, usa material reciclável, usa um material que alguém doou, que a gente tem em casa, enfim, tem que ter essa percepção de que é possível. A clareza, eu concordo contigo, é na metodologia e nas categorias, para a gente não se perder nisso, mas como vai estruturar o material, isso eu acho que a gente pode usar da nossa criatividade. E esse é o barato de ser professor, né? Porque o professor é um criador. Muitas vezes nós temos que tirar do nosso bolso para fazer, ou usar o que a gente tem. Lamentável, o que é lamentável. E essa liberdade de utilizar os materiais, de fazer adaptação, é muito bacana. Só tem que ter a preocupação de organizar tudo. Só. Flávia, eu vou juntar duas perguntas, tá, Saio, para ela responder numa só, porque perguntaram sobre a participação da família nesse processo, mas também como outros professores, funcionários da escola ou assistência social participam. Eu me lembro da tua tese da participação da família, eu acho que você pode relatar um pouquinho e aí falar desses outros profissionais. Aqui a gente junta duas questões numa só. Isso aí, de forma prática e de forma a eu divulgar isso futuramente, eu vou fazer no meu pós-doc. Mas no estudo 1 e no estudo 2, isso aconteceu, embora não tenha dado enfoque para isso, né? Os outros profissionais participaram, tá? Só que não na condição de eu avaliar os comportamentos deles, utilizando, no desempenho do uso desses recursos. Então, foi uma participação voluntária, eu convidei a professora, né?
E a auxiliar de sala, ela acabou aprendendo também algumas coisas, por exemplo, os gestos, e ela via a professora fazer essa relação. Pesquisava primeiro o objeto, e depois pesquisava o gesto, e depois ia para o refeitório, pesquisava tudo de novo, e no final ela acompanhou também as crianças pregando os símbolos táteis no mural da rotina. Então, foi um outro profissional, além do professor. Assistente social, lá onde eu trabalho, não tem assistente social. Então, eu não estendi essa pesquisa para a instituição inteira, né? É uma pesquisa de doutorado com tempo a ser cumprido, com etapas a serem cumpridas. Então, foi mais ali no ambiente escolar. E a participação da família foi muito interessante, porque eu fui na casa do aluno, então a mãe, ela viu como é que acontecia as etapas, como foi a evolução, por que o filho estava evoluindo, ela estava vendo ali acontecer. Ela via o filho, eu perguntava, o que você quer? Você quer comer? Você quer ir ao banheiro? Eu sabia que ele queria brincar, né? Mas é importante, como eu disse antes, dar a oportunidade da criança escolher. Então, e fazer pedidos, usando o material. Você quer brincar? Você quer outra coisa? Banheiro? E aí ele colocava o pé, às vezes ele colocava a mão, encostava e falando que queria brincar. Era uma fala assim, eu quero brincar, formando uma frase. Mas ele já estava, o menininho do estudo 1, tá? No estudo 2, quando eu fui lá para a casa dele, ele já não estava na escola, ele estava na casa. Ele tinha tirado ele da escola. Ou seja, ele já estava pronunciando algumas palavras soltas dentro de contexto específico. Então, além dele selecionar o cartão ou com o pé, ou com a mão, ou encostando, seja lá de que fosse, com o braço, né, ou deitando assim no chão, encostando, ele falava, brincar. Então, a mãe dele gostou bastante, né? Eu perguntei, então foi até a validade social da pesquisa, eu perguntei a opinião das professoras, da mãe, se ela recomendaria esses recursos para outras mães, ela disse que sim, que viu a evolução do filho, ele aprendendo a fazer pedidos e a falar palavras soltas, então, foi nesse sentido. Agora, para o pós-doc, eu penso em dar uma ênfase, sim, na participação da família. Eu não tinha pensado em estender isso para outros profissionais, porque uma pesquisa, às vezes a gente tem algumas limitações para fazer essa pesquisa. Então, eu penso sempre no que é possível fazer inicialmente. Se é possível fazer no ambiente em que a criança está, então eu vou ali. Se por acaso eu tiver a possibilidade de estender isso a outros profissionais, aí sim, né? Mas, inicialmente, o foco é a criança, para ver se ela vai conseguir utilizar esses recursos para fazer pedido, o professor e a família, mas o professor e a família, enquanto pessoas que vão avaliar essa utilização de fora. A professora vai fazer a intervenção, né, mas o pai também vai fazer um pouco em casa, são esses os meus planos, mas não para avaliar o comportamento deles. Então, professora Flávia, agora acabou a bateria do meu computador, mas minhas eficientíssimas alunas já me mandaram pelo celular a próxima pergunta, e se a Saio puder colocar, eu acho que facilita. Através do trabalho inclusivo, numa turma de educação infantil, podemos ampliar essa comunicação alternativa para outras crianças, a fim de promover interações entre elas? Com certeza. Na pesquisa isso ficou claro, né? Eu fiz para o menino, né? Eu fiz para ele, para o menino X lá da questão. E aí a professora, em dado momento, ela pegou os cartões de comunicação básica. Deixa eu pegar eles aqui de novo. Ela pegou os cartões de comunicação básica e começou a utilizar com outras crianças que só são cegas. Eu digo assim, cegas porque não tem outros comprometimentos, né? Tem um cognitivo maravilhosamente preservado. Então, ela utilizou também com esses alunos para aprender o braille. E eles estavam na fase de alfabetização, então ela utilizou para aprender o braille com eles. Né? Ou seja,
Agora, desculpa, eu me lembrei, eu acho que foi na tua tese, eu não sei se foi na tua ou da Rafaela, que também trabalhou, só que com surdos cegos, o mural interativo, eu acho que foi na dela, né? O mural interativo, não sei, mas eu fiz o mural. Então eu acho que foi o teu, porque eu me lembro de ter lido isso, e ele, para mim, apesar de vocês chamarem ele de mural para aquele público, ele era para qualquer criança. Qualquer Sim. criança que usasse aquele mural iria se beneficiar, não importava se ela era cega, se ela era surda, se ela era com deficiência intelectual, e ele era muito colorido e muito bem feito, ele cativava qualquer criança. Então, eu entendo que esses recursos, apesar de serem específicos para um público, eles acabam beneficiando a aprendizagem de todas as crianças e faz as outras crianças se aproximem também dessas crianças para trabalhar de maneira colaborativa. Eles são atrativos, são coloridos, né? E a gente até que pergunta, mas por que vai fazer colorido? A criança não enxerga? Então, mas não é porque ela não enxerga que eu não tenho que caprichar. Se fosse para uma criança que enxergasse, eu não iria caprichar? Eu não iria caprichar para os pais dessa criança? Por que eu não posso caprichar também para a criança que não enxerga? Né? Então, ele acaba sendo benéfico para outras crianças. E primeiro eu fiz um mural que ele era todo separadinho, com cores diferentes para cada dia da semana, e depois eu utilizei, sabe aquelas telas grandonas de pintura? Quadro? Eu coloquei um feltro ali, passei uma cola, colei o feltro para poder dar aderência ao velcro, para colar os objetos ali e as categorias. Então, a criança, ela chegava, ela tirava o objeto lá da cesta do começo, pregava no mural da rotina, ia para a atividade. Voltava, despregava do mural da rotina e colocava na cesta do acabou. É claro que isso ela não fazia sozinha, né? Mas ela fazia repetidamente e aí ia criando um significado. Isso. Agora tem uma próxima pergunta que quando a criança não esboça expressão nenhuma, como é que você acha que deveria introduzir essa comunicação alternativa tátil, professora Flávia? É um grande desafio. Tá? Esse ano, antes da pandemia começar, nós temos uma criança que ela aparenta ser muito carente assim em termos de afeto, porque gosta muito de receber carinho, e fica muito no chão, às vezes tem uns comportamentos agressivos, mas o que eu penso a respeito disso é de oferecer condições, é de colocar a mãozinha, mão sobre mão, colocar minha mão por debaixo da mãozinha dela e tentar colocar em cima de algo que eu queira que ela pesquise, de alguma textura, de algum objeto, na verdade, iniciar por algum objeto. Agora nós vamos lanchar, tá bom? Agora nós vamos lanchar, vamos segurar aqui o copinho e vamos lá para o refeitório, tá bom? Agora a gente está indo para o refeitório, e se a criança rejeitar esse toque, você pode utilizar as dicas que o Van Dijk deixou para a gente, né? Que é se aproximar, encostando em alguma parte do corpo da criança para mostrar que você está ali. Encosta ali, ele fala isso, você não precisa chegar assim, de forma brusca, ou chamar do jeito que a gente chama os nossos filhos ou os nossos alunos, da escola regular. A gente pode utilizar outras formas de chamar e de mostrar que estamos ali do lado daquela criança, oferecendo alguma coisa para ela pesquisar. Vou pensar dessa forma. Tá. Agora tem uma pergunta que eu acho que esse é o nosso grande desafio, né, enquanto proposta educacional hoje no nosso país, e principalmente para as nossas crianças com síndrome congênita do Zika vírus, que a pergunta é a seguinte: Flávia, você acha possível a aplicação dessa metodologia, recursos, em escolas regulares, no caso, escola do sistema regular? O que você pensa sobre isso, professora Flávia? Eu utilizaria. Como já é óbvio, assim, para quem está diariamente comigo, eu sou apaixonada por esses recursos, eu ousaria utilizá-los e adaptá-los. Eu acho que a gente tem outros elementos das pesquisas do LaTeCa que nos dão indicadores e evidências que é possível
e que pode favorecer o desenvolvimento, a interação e a aprendizagem dessas crianças no comum de ensino, né? A gente tem lá com outros, não exatamente o mesmo perfil que você trabalhou, mas a gente tem as crianças com deficiência, com autismo e mais alguma deficiência, então que se introduziu outros recursos de comunicação que nos dão elementos para pensar que você está colocando. Eu acho que eu também usaria, eu não vejo por que não ousar em fazer essa proposta numa turma comum. Ao uso desses recursos, elas são muitas vezes motivadas pelo desconhecimento, né? Porque aqui no Brasil, ele ainda está, essa questão desses recursos táteis, ela ainda está começando, né? Eles não são tão difundidos quanto o PECs adaptado, que a professora Kátia fez adaptação, pranchas comuns de comunicação alternativa, né? São mais comuns, são recursos mais comuns. Na verdade, Flávia, a tua tese foi a primeira tese nessa área no Brasil e foi defendida agora, recentemente. Então, é muito, muito nova ainda. É novo. Não tem material. Se fizer uma busca no Google sobre símbolos táteis, vai aparecer símbolos táteis, aqueles de piso que o pessoal coloca para orientar a bengala, né? A orientação e mobilidade. Vai aparecer outras coisas, mas não os símbolos táteis que eu acabei de mostrar. Símbolos texturizados, então, nem se fala, não tem pesquisa sobre símbolos táteis aqui no Brasil. Desculpa, sobre símbolos texturizados, porque, como eu disse, eles não têm uma referência clara com os referentes. E os símbolos tangíveis, que são os objetos, tem pesquisa, né, só que não com a nomenclatura de símbolo tangível. Desculpa, quer falar mais alguma coisa? Nós não combinamos essa nossa metodologia, né? Aqui tem uma outra pergunta, professora Flávia, algumas dicas para quem vai começar esse trabalho, o que você diz, assim, para iniciar, para quem quer começar? Acho que nós temos que pensar um curso de extensão só sobre isso, professora Flávia. Verdade, fica para o futuro, a gente pode pensar assim. Então, é a seguinte, primeiro, quais são as características desse aluno? Primeira coisa, quais são as características desse aluno? De que forma esse aluno se comunica? Tá? Então, eu vou fazer um PEI desse aluno. Segundo, vou utilizar objetos concretos. E considerando, pelo menos, um item da preferência da criança, para que ela se sinta motivada, tá? E aí, depois, eu não vou estabelecer um prazo para usar símbolos táteis, como eu disse inicialmente. Para utilizar os recursos táteis da comunicação alternativa, nós temos que respeitar a hierarquia dos símbolos. Então, primeiro, a criança ou o aluno vai utilizar o objeto concreto, depois ela vai associar esse objeto a uma situação específica dentro de um contexto específico. Depois, esse objeto concreto, isso, depois que eu falo, é no tempo da criança, tá? Pode ser pregado aqui um símbolo tátil. Aí vai ficar o objeto, o símbolo tátil e a situação referente a esses dois elementos. E aí, depois também, bem mais para frente, é que vai ser possível usar somente o símbolo tátil. Mas isso é sem prazo, tá? Mas isso não significa que a criança não vai utilizar. Eu digo assim, para não estabelecer prazo, para a criança não ficar frustrada, e para você, profissional, também não ficar frustrado, também não criar uma expectativa no pai ou na mãe. Porque, como eu disse, não é fórmula mágica, é uma opção a ser pensada para utilizar na prática. Tá. Aqui tem uma outra pergunta, na verdade, tem várias perguntas interligadas, mas eu vou fazer por ordem, acho que algumas você até já respondeu, que essa aqui, a gente falou agora há pouco do ineditismo, mas vou repetir aqui para contemplar a pessoa que fez. No Brasil, temos os símbolos táteis construídos de acordo com a nossa realidade. Se positivo, qual o local? Acho que você já respondeu anteriormente, é uma proposta em andamento, que é muito recente. Eu até quero falar para quem está nos assistindo que
Os colegas da UERJ, a equipe lá do Lateca, é pioneiro nisso no Brasil. Então, nós somos privilegiados de termos aqui no Rio de Janeiro o trabalho da Flávia, tem agora outras pessoas chegando, fazendo novas pesquisas também de mestrado, porque nem validado a gente tem isso no Brasil, até o estudo da Flávia, a gente não tinha nada. Tanto que a maioria da bibliografia dela é bibliografia estrangeira. Ela fez um estudo, ela se esforçou muito, porque também não era fluente no inglês, como ela mesma me disse, e ela correu atrás porque não existia referências para ela fazer a pesquisa dela aqui. Se você autorizar, ela já está no banco de teses, a tua tese? Ainda não está por conta da situação, mas assim que tiver, eu vou disponibilizar. Porque seria importante se a gente pudesse disponibilizar para as professoras, porque é uma tese, de fato, de muita relevância da aplicação social. Mas ela já foi revisada? Ela está normatizada, ela está com a ficha catalográfica. Então se você... Mas já foi aprovada pela sua orientadora a versão final? Sim, já foi, eu já fiz, já está então toda na biblioteca. Então, por favor, passa essa versão em PDF que a gente divulga para as pessoas. Eu acho fundamental que as pessoas tenham acesso. Nós vamos mandar também o seu artigo. Se você tiver outros textos já publicados, nós vamos disponibilizar. E aí, quem tiver interesse, também pode entrar em contato contigo, né, com o pessoal do Lateca, que tem até outras pesquisas, né? Sim. Eu gostaria só de fazer um parêntese aqui, que tem a professora Shirley Maia, né, que ela também está iniciando esse trabalho lá na ONG dela, na Arrinsa. Então, assim, está também iniciando, né, esse trabalho com símbolos táteis. Então, ela e eu. A Shirley Maia, ela é uma das pioneiras, inclusive, no trabalho com surdo-cegueira no Brasil. Um trabalho belíssimo, conheço ela há anos e muito séria também, enfim. Agora, uma outra pergunta que eu acho que você também já respondeu sobre o tempo de duração de cada etapa. Os símbolos táteis foram usados todos os dias, como pelas as crianças? Acho que a pessoa quer que você explique um pouquinho isso. Tá bom, então, vou falar de novo, assim. Então, primeiramente, nós não podemos iniciar com os símbolos táteis para uma criança que nunca teve contato com os símbolos táteis e que também nunca teve a oportunidade de transformar algo concreto e relacionar, não teve a oportunidade de associar algo concreto a alguma situação, que é uma formação de conceito, né? Então, primeiramente, a gente tem que utilizar o objeto. Depois é que a gente utiliza o símbolo tátil. Eu, como tinha um prazo a cumprir, eu utilizei o objeto associado ao símbolo tátil, que eu mostrei até aqui o exemplo do livrinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Do livrinho. Com o símbolo tátil, que era da atividade de biblioteca. Deixa eu ver aqui. Da atividade de biblioteca. Teve vários outros símbolos táteis. Tem um saco cheio de símbolos táteis. Tem mais coisas, um monte de quinquilharias aqui. E, assim, isso aqui foi no estudo 2, porque o menininho, ele já tinha tido contato com os objetos no estudo 1, né? Então, no ano seguinte, em 2017, foi mais objeto. Aí, no final do ano de 2017, é que nós utilizamos os símbolos táteis grandões. Aqui, grandão. A escova de dente, ação de escovar os dentes. Aí, em 2018, é que eu reduzi o tamanho dos símbolos táteis, né, e utilizei associado ao objeto. E não tem um prazo. Eu tive que dar um prazo, né, porque eu tinha que terminar a pesquisa. Mas, assim, não tem um prazo para dizer que a criança vai apresentar em tais meses, tais resultados. Tá? Porque é uma coisa frustrante para você, profissional, e para a criança. Tá, já estou aqui, que eu pulei 2 perguntas, mas vou fazer no final. As minhas alunas estão atentas e estão me ajudando aqui. Como esses materiais ficam expostos em sala de aula? Eu acho que você já respondeu a coisa do mural, mas importante, né? Eu colocava tudo dentro da cesta do começo, né? Todas as coisas aqui dentro da cesta do começo.
E aí, quando a criança, o mural ficava lá pregado, ficava lá na sala de aula. E aí, quando a criança ia fazer atividade, tirava daqui, pregava lá, depois tirava de lá e colocava aqui dentro da outra cesta. A cesta do final. Não. Eu me lembro. Gente, deixa eu só comentar. Na tese da Flávia tem muitas imagens também desse processo metodológico todo. A tese dela, além do aprofundamento teórico, da pesquisa em si, traz todo esse caminho metodológico que o professor pode adotar para aplicar essa proposta dos símbolos táteis. Aqui uma pergunta também: como encontrar esse material e a partir de quando utilizar? Flávia. Eu utilizaria desde o início. No início do ano eu já começaria utilizando, né, como ali, os objetos. E as outras crianças que vão acabar se interessando e vai acabar sendo útil também para os outros colegas, no caso, se for uma escola regular. Então, E aqui tem... desde o início. Não, tudo bem, é isso. Desculpa, viu como a tecnologia às vezes, mas presencialmente isso também ocorre, né? Isso também ocorre. Tem uma outra pergunta que eu pulei e eu peço desculpas, porque, como vocês sabem, essa coisa é muito dinâmica. Tem alguma ordem de introdução dos texturizados? Os texturizados? Então, os texturizados eu não utilizei, mas eles são muito rigorosos, porque, como eu disse, o texturizado, ele não tem uma clara referência, ele não obviamente transmite a mensagem do seu referente. Por isso que ele tem aquelas etapas rigorosas, tá? Aquilo que eu falei para vocês é só uma pincelada, tem muito mais coisa ali. Então, o uso, desculpa. Não, pode falar. Primeiramente, o uso do texturizado, a gente tem que começar com um só símbolo texturizado, um só. E algo da preferência da criança. Né? Eu citei até o exemplo da bolacha recheada, mas pode ser também um brinquedo. Vamos supor que a criança goste muito de... Cadê? Aqui. Vamos supor que a criança goste muito de instrumento musical, de um pandeirinho de plástico. Vamos supor. Ai, que lindinho. Aqui. Então, eu vou criar uma textura referente a esse pandeiro, que não vai ter nada a ver com pandeiro. Né? Então, todas as vezes que a criança esbarrar no pandeiro, ela vai ter que ter uma forma também de esbarrar na textura. Vamos supor que seja de tule. Ela vai esbarrar na textura. Como é algo que não é facilmente identificado, tem que ser grande. Então, o Murray Brass, Chapoff e o Bailey, eles dizem que tem que ser um símbolo grande. Então, vamos imaginar que seja do tamanho de um cartão desses. Um cartão desse aqui, que eu chamei de comunicação básica. Então, vamos imaginar que aqui eu coloque ele todinho de uma certa textura que vai representar o pandeiro. Então, todas as vezes que a criança quiser o pandeiro, isso aqui tem que ficar de fácil acesso para a criança, tá? Vamos supor que ela está na mesa, encostou aqui. Ah, você encostou, você está querendo o pandeiro, né? Olha só o pandeiro aqui, muito bem. Tem que ser sempre seguido de um elogio, de uma ênfase, né? Então, é isso. E aí, depois é que vai criando uma associação, ensinando a fazer escolhas. Ah, você quer o pandeiro ou você quer um copo? Eu sei que a criança, ela quer mais gosta mais do pandeiro para brincar, não tem nada a ver um copo, mas eu pergunto para ela ir fazendo escolhas. E, a partir daí, eu vou iniciando as outras fases. Esse teu exemplo, professora, me lembrou do filme Ellen Keller, da menina, quando ela faz a relação da água com o significado da água, né? Então, acho que também a gente deixa como dica para assistir, porque é mais ou menos a introdução de uma... porque a Ellen Keller era surdo-cega, e aí quando ela consegue compreender que água... a água líquida tem a ver com o signo, água, a palavra, ela vai embora. Aí ela depois fez faculdade, escreveu livro, foi uma militante na área da surdo-cegueira e influenciou, assim, propostas no mundo todo de metodologias, né? Ainda me lembrei de uma outra questão, mas eu vou falar depois que eu te fizer essa pergunta. Lembrei agora, antes que eu esqueça, você mencionou o PEI,
lá atrás, eu quero avisar os nossos cursistas que nós vamos ter uma aula específica do PEI no nosso curso, porque eu entendo que para estruturar o trabalho que a professora Flávia trouxe, isso é necessário a partir de um PEI elaborado com a equipe escolar, com o professor do AE, professor da classe comum, com a família, se necessário. Então, assim, o PEI é o instrumento que sistematiza todo esse trabalho. Nós vamos ver isso de uma maneira bem detalhada numa próxima aula que nós vamos ter. Eu gostei de você ter lembrado que só mostra que o nosso curso está interligado, que as coisas estão interligadas entre si. Tá? E aí tem uma última pergunta, que é a seguinte: no Brasil, existem políticas de investimento na produção desses materiais para alunos com deficiência? Olha, esses materiais que eu mostrei para vocês, eu não tive bolsa no doutorado, eu custeei tudo. Eu custeei tudo e penso num custo que eu vou ter com a propagação de uma outra pesquisa a respeito disso. Tá? Então, eu não tive custo, quer dizer, eu não recebi investimento nenhum para fazer, eu mesma tirei do meu bolso e fiz. Lá no Texas, que a realidade é totalmente diferente da do Brasil, eles recebem várias doações. Então, é por isso que eu digo que a gente tem que fazer as nossas adaptações. Na verdade, eu digo não, eles deixam isso muito claro. Então, nós temos que considerar a nossa realidade, a disposição de recursos financeiros e materiais. E queria só fazer um parêntese, né? Esses recursos que você falou da Helen Keller, esses recursos, eles foram inicialmente pensados para pessoas surdo-cegas. Né? E pessoas com comprometimento visual muito comprometido, e associado a outras questões. E aí, agora, só que a gente vê que eles também são benéficos para outros alunos, não somente os surdos-cegos. Então, eu quero fazer um comentário sobre essa questão dos investimentos. Eu não sei se a professora Flávia lembra, mas até 2015, 2016, nós tínhamos editais específicos para a produção de materiais articulados a tecnologias assistivas no Brasil. Então, o que o governo fazia? Nós tínhamos duas formas de receber esses editais. Pelo programa Observatório da Educação da CAPES, que era uma proposta que tentava, finalmente, no Brasil, articular a pesquisa das universidades da educação básica, tanto que era uma proposta que tinha bolsa para professor de escola, tinha bolsa para aluno de graduação, futuro professor, e tinha bolsa para mestre e doutorando e dinheiro para a produção desse material. Então, alguns grupos tiveram esse edital. Nós temos aqui na Baixada, mas foi especificamente na área da deficiência intelectual. E tinha também, paralelamente, um edital, falei, era da CAPES, e era um edital maravilhoso, gente. Assim, para mim, foi uma das políticas públicas, assim, que mais nos beneficiou enquanto universidade pública aqui na Baixada Fluminense. A gente fez muitas formações, a gente trabalhou de maneira nessa metodologia participante, colaborativa, tivemos 11 redes de ensino participando, e tudo isso financiado pelo governo federal. Bem, infelizmente, essa realidade já não é mais a nossa realidade atual. E a outra iniciativa que eu entendo que foi fundamental no Brasil era o edital do CNPq, de tecnologias assistivas. Ele era mais direcionado à produção de recursos tecnológicos, mas também a professora Débora Deliberato teve esse edital, então produziu um conjunto de ações na área da comunicação alternativa e comunicação alternativa ampliada, e vários outros professores do Brasil, das universidades, tiveram, e esse material foi aplicado à educação básica. Então, assim, é fundamental que a gente tenha investimentos financeiros. Esse último que eu falei, ele fazia parte do programa federal, do programa... esqueci o nome do programa, mas era um programa do governo Dilma ainda, e beneficiava, inclusive, a aquisição de carros adaptados para pessoas com deficiência física, impressoras a braille. Ele era um programa muito, muito interessante,
para acesso à tecnologia assistiva, que é uma coisa muito cara, né? A Flávia produziu esse material, a Flávia usou o salário dela, o que é muito injusto. A gente pensa que se nós tivéssemos um financiamento, a ideia do nosso laboratório, e as meninas sabem disso, qual é o meu desejo para o ano que vem, é que a gente possa integrar diferentes áreas, desde o ensino de geografia e outras, para produzir material didático que possa ser usado pelas escolas públicas da região. Mas isso não pode ser feito no nosso salário, isso tem que ser uma política pública, uma política institucional, das redes, sistematizada. Enfim, é uma luta constante, mas devagar e sempre, apesar da situação caótica e triste, né, a gente acredita que a gente não pode desistir, por isso estamos aqui, né, com essa empolgação da professora Flávia, que nos dá aqui, se pudéssemos, ficaríamos horas e horas, apesar de ser online, mas Flávia, já deixo o convite para um próximo momento, nós vamos ter o encerramento do nosso curso, um evento, e desde já eu já deixo o convite público aqui, porque eu acho que o pessoal adorou os comentários aqui, muito elogiosos, estamos muito felizes pela sua participação. Eu passo agora para você fazer suas considerações finais, e depois a gente encerra a sessão síncrona de hoje, tá, meninas? Tem mais tarefinha assíncrona. Bom, as minhas considerações finais, na verdade, eu quero lançar a vocês um desafio. Eu quero que vocês pensem na utilização desses recursos na prática de vocês. Vocês utilizariam? Como é que vocês fariam? Fariam diferente? Que tipo de categorias vocês criariam? E gostaria que vocês se sentissem desafiadas, porque como é um assunto novo, não tem material sobre isso, então, ou relacionar também, outra dica, relacionar esses recursos táteis com outros recursos que vocês já usem, dentro de outra perspectiva, essa do Vygotsky, por exemplo. Como é que ficaria a relação dos recursos táteis da comunicação alternativa dentro da perspectiva do Vygotsky? Como é que ficaria? Porque eu venho muito, assim, da relação do Van Dyck, da Lily Nelson, da Barbara Miles, mas, e assim, em outra perspectiva, como que ficaria? E eu vou colocar mais um ingrediente nesse desafio, já que você está falando de Vygotsky, eu vou inserir o ingrediente, o papel do profissional mediador, que é do mediador, que eu digo professor, mas em Caxias nós temos também o mediador. Então, eu quero que vocês pensem isso tudo articulado entre si. O Vygotsky fala muito da mediação e da interação, que eu acho que é a base para esse trabalho que a Flávia nos apresenta. Então, eu vou inserir nesse contexto todo a mediação e o papel do mediador, que... Já dá um contexto, né, professora? Um artigo, dá quase uma outra tese, tá, Flávia? Nós vamos estruturar essa questão lá para atividade assíncrona, porque a ideia... a essência da educação é mediação. Então, o professor, por si só, já faz mediação. Só que eu quero contextualizar isso com a realidade. Já que nós temos o mediador, como é que todos podem trabalhar juntos nessa perspectiva que você nos coloca, considerando que muitas das nossas crianças com microcefalia não têm o desenvolvimento da linguagem oral, tá? Eu acho que esse é o desafio. E aí, Flávia, a gente já vai trazer isso no portfólio das nossas alunas e lá para o seu... Meninas, me ajudem a anotar isso, pelo amor de Deus. Lá para o nosso evento de encerramento, se a gente puder te passar antes, depois você faz uma palestra em cima disso para nós no encerramento, que tal? Combinado, tá combinado. Gente, isso não foi combinado, tá? Bem, tem aqui os agradecimentos do Centro Paulo Freire, da Secretaria de Educação Especial de Caxias, da rede municipal, por esse curso, né? Agradecem também a você. O pessoal está aqui ainda fazendo comentários. Já está anotado, será nosso desafio da semana. Ótimo, as meninas já anotaram. Então, tá bom, Flávia, muito obrigada. De coração, você sabe o quanto eu sou sua fã nesse trabalho. Gente, eu me empolguei tanto na tese da Flávia, posso contar para eles?
porque eu fui da banca. E não só eu me empolguei, como o próprio marido da Flávia se empolgou, e vocês acreditam que ele ajudou ela a defender a tese, porque ele não aguentou de tão excitado que ele estava com o tema. Ele quebrou todos os protocolos, mas foi... Ele se meteu na defesa. Ele se meteu. Mas foi muito legal. Eu admito que eu sou assim, eu adorei ler seu trabalho, eu aprendi muito, né? E desde então eu venho falando, Flávia, vamos lá, temos que levar esse tema para a nossa baixada também. E trouxe também a outra colega, que foi da professora Leila Nunes, como é que é o nome dela? Meu Deus do céu, que fez uma palestra brilhante. Isso mesmo. Ela também, isso mesmo. Ela foi fazer uma palestra para o nosso pesquisa também. E ela também é muito engajada com essa temática, e eu também fui da banca dela, também sou entusiasta do trabalho dela, eu acho que são referências importantes para nós que trabalhamos com pessoas com comprometimentos mais severos, pensar intervenções não só sistematizadas, mas que favoreçam a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo e social dessa parcela da população. Gente, muito obrigada, Flávia. Coração para todo mundo. Eu agradeço, fiquei muito feliz de participar, que foi uma possibilidade de divulgar esse trabalho. Agradeço a todas vocês pela atenção, pelos comentários, amei tudo. E iniciei aqui com essa nova tecnologia de dar aula sem estar vendo a cara das pessoas, né? Foi agora que eu consegui ver que tem uns comentários aqui do lado, para vocês verem que eu sou totalmente medieval nas tecnologias, mas, enfim, acho que deu para passar a mensagem. Deu sim, Flávia. Muito obrigada. Tchau, gente. Mais tarde, até amanhã, a gente posta lá o desafio no nosso grupo de Facebook, tá bom? Beijinho, tchau. Obrigada, equipe OBE, pelo apoio. Tchau, Flávia. Tchau, pessoal. Tchau.